Um grande problema do ser humano é nunca olhar para si, é sempre olhar para o outro. Uma pessoa que se converte, tá? Uma das primeiras atitudes é olhar para si mesmo, para suas misérias, para dentro de si. Ela não perde tempo olhando para o outro, apontando o dedo, até porque quando se converte, ela descobre que a salvação é muito difícil. E por amor a Deus, ela começa... Na verdade, é porque o Espírito Santo transforma a gente de dentro para fora. Então, por amor a Deus, ela começa a olhar suas próprias misérias. Ela começa a se achar indigna. E aí ela começa a mudar. Então, em vez de ela ficar perdendo tempo olhando para o outro, julgando, fazendo fofocas, inventando, tentando deduzir, ela apenas olha para si. Quando ela vê a miséria no outro, ela olha para si, para mudar em si, porque ela não quer ser igual ao outro. Então, e quem entra no processo de conversão, olha para suas misérias. Não olha para o outro e nem fica apontando, nem falando. Então, esse é o problema de alguns cristãos, que acha que está convertido ou porque está indo para a igreja, ou porque está na igreja, ou porque nasceu na igreja, ou porque conhece a Bíblia, mas não vive e não pratica, aí fala do outro. Começa a ver, pratica a Bíblia na vida do outro e não na própria vida. Isso é um grande erro do cristão. Justamente, Jesus fala, né? O ser humano, ele tem um grande problema de olhar no outro o que está em si. O que mais a gente menospreza no outro é o que está em si mesmo. Isso já explica tanto na psicologia quanto na Bíblia. Jesus disse que se seus olhos forem bons, seu corpo será luz. Se seus olhos forem maus, seu corpo será trevas. E se forem maus, que grande treva. Então, assim, a mesma coisa, Jesus também, ele fala, né, que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Como é isso? Se seu coração está preso nas artimanhas mundanas do mundo, o seu coração vai estar lá. Mas se seu coração está em Deus, seu coração vai ser puro. Você não vai perder tempo ficando olhando o outro, a miséria do outro, porque você está perdendo tempo com a sua salvação. Então você não perde tempo, porque você entende que a salvação é individual e é Deus quem dá. Se você parar para observar, os fariseus, eles apontavam muito Jesus, dizendo que Jesus era endemoniado, que Jesus era o próprio demônio, e ficava sempre apontando Jesus. Os fariseus, tá? Eles se achavam dono da lei, sabia as leis, não sabia? Mas eles eram muito cheios de si, eles não se abandonaram, não conheciam nem Deus de verdade, então não conseguiu reconhecer Jesus. E ficaram tão presos nas misérias deles que ficava dizendo que Jesus que era o diabo. Jesus não perdia tempo, ele ficava em silêncio, batia em retirada. Às vezes ele dava uma palavra, às vezes ele dava um ensinamento e saía. Mas observe uma coisa, Jesus não converteu os fariseus. Por quê? Ele respeita o livre-arbítrio e ele conhecia o coração. Os fariseus viam em Jesus o que estava neles. Vocês perceberam? Os fariseus olhavam para Jesus e percebia em Jesus o que estava neles. Jesus disse, se seus olhos forem maus, seu corpo será trevas. Então, o corpo dele era trevas, os olhos eram maus, olhava para Jesus e via o que estava nele. Assim a psicologia explica. Depois vocês vejam o que é o espelho na psicologia. Quando você olha para o outro, que você se depara com algo que você não gosta, é porque está em você. Você reflete no outro o que é ruim em você. Então, vamos entender uma coisa. Aquele que se converte verdadeiramente, ele não perde tempo com a vida do outro, não, tá? Ele perde tempo com a sua própria vida. Ele perde tempo com a sua própria salvação. Assim, também, a gente teve... Observe uma diferença. A gente teve os fariseus que perseguiam Jesus e a gente teve Saulo que perseguia Jesus e todos aqueles que seguiam Jesus, não é isso? Aí a gente pergunta, por que Jesus converteu Saulo, apareceu para Saulo e não fez questão de converter os fariseus? Olha a diferença. Os dois diziam que por causa da lei, por causa de Deus, perseguiu os cristãos.
Mas Saulo tinha um coração voltado para o amor de Deus. Saulo realmente, verdadeiramente, tá? Ele perseguia os cristãos pela lei, para proteger a lei. Mas por quê? Porque ele realmente amava Deus. E os fariseus não. Os fariseus eram presos em si mesmo, presos no seu próprio egoísmo, no cargo que exercia, na vida boa, na luxúria que eles tinham. Então eles estavam presos nos desejos, neles mesmos, em si. Era cheio de si, então eles não viviam Deus, o coração deles não era voltado para Deus. Por isso que Jesus, ele conseguiu entrar em Saulo e converter Saulo e não os fariseus. Porque Saulo realmente tinha um coração voltado para Deus. Ele perseguia os cristãos achando que era o certo a se fazer por causa da lei, por amor a Deus. Porém, Jesus se revelou a ele e ele se converteu. E se converteu mesmo porque para mim, os livros que Paulo fez são os mais fortes da Bíblia e os mais verdadeiros. Foi com muito amor que ele construiu. Ele, João, que é o caçula de Jesus. Então, ainda hoje a gente tem muitos cristãos que estão dentro da igreja ou até vivendo uma vida cristã errada, apontando outro irmão cristão, mas nem olha para si mesmo. Jesus fala assim: hipócrita, você olha a trave que está no olho do teu, você olha o cisco que está no olho do teu irmão, mas não olha a trave enorme que está no seu olho. Ou seja, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, olha a sua primeiro. Gente, olha as suas misérias. Se converte, muda. Se converte verdadeiramente, doe seu coração para Deus, depois perca seu tempo olhando a vida do outro, tentando dizer que o outro é isso e aquilo. Gente, Jesus deixou a Bíblia muito clara. A gente só precisa viver a palavra. De nada adianta a gente ter a palavra na ponta da língua e não viver de coração. Jesus está aí para todo mundo. A gente só precisa viver, sentir Ele de verdade. Viver Ele como todo mundo que se converte vive. Conhecer Ele verdadeiramente, tá?